Você já parou para pensar se os casos mais assustadores de invocação do mal realmente aconteceram? E se eu te contar que muitos dos mistérios envolvendo a família Warren nunca foram revelados? Por trás dos filmes existe uma mistura de fé, investigações sombrias e histórias de terror. E até acusações pesadas contra os próprios Warren. Hoje, aqui no Epidemia Nerd, a gente vai mergulhar fundo em todos os mistérios que rondam o universo de invocação do mal e a verdadeira história por trás da família mais famosa do sobrenatural. Afinal, eles foram heróis espirituais e lutaram contra as forças malignas? Ou apenas mestres em manipular o medo? É isso que você vai descobrir agora. Bora pro vídeo. Antes de falar dos casos mais famosos, é importante entender quem era Ed e Lorraine Warren. Ed era demonologista, mas não tinha formação acadêmica oficial. Já Lorraine afirmava ser médium e clarividente, capaz de sentir coisas que ninguém mais percebia. Durante décadas eles investigaram mais de 10 mil casos paranormais, e essa jornada foi a que transformou o casal em uma verdadeira lenda do terror, e mais tarde protagonista do universo cinematográfico mais lucrativo de Hollywood. Mas aqui começa o mistério. Até hoje ninguém sabe até que ponto os relatos do Warren eram reais, exagerados ou simplesmente inventados. Annabelle, a boneca maldita. Todo fã de terror já ouviu falar dela, na verdade? Annabelle. Nos filmes, ela é retratada como uma boneca assustadora, com aparência macabra, mas na vida real, Annabelle é apenas a Red One, uma boneca de pano aparentemente inofensiva. Segundo os Warren, ela estava possuída por um espírito maligno e precisava ser trancada em uma caixa de vidro dentro do museu oculto. Ao redor dela surgiram inúmeras histórias. Visitantes que riram da boneca e sofreram acidentes fatais logo depois. Relatos de pessoas amaldiçoadas só por encostar nela, galera. Mas aqui fica a dúvida. Annabelle é realmente amaldiçoada ou foi um dos maiores exemplos de marketing de terror feito da história? A casa de Amityville. Outro caso lendário é o caso da casa Amityville. Em 1974, Ronald DeFeo assassinou toda a sua família, dentro da sua própria casa. Meses depois, os novos moradores, a família Lutz, começaram a revelar atividades paranormais assustadoras, vozes, cheiros e aparições até em levitação, galera. Foi aí que os Warrens entraram na história. Foram investigar o local, reforçando a ideia que a casa estava amaldiçoada, só que a polêmica nunca desapareceu. Muitos vizinhos e até policiais afirmaram que tudo foi inventado. Alguns acreditam que os Lutz criaram uma farsa para lucrar com os livros e filme, mas independentemente da verdade, Amityville virou um dos casos mais famosos que inspirou gerações de história de terror. Caso Enfield. Anos depois, na Inglaterra, o casal Warren foi chamado para investigar o famoso caso Enfield. Duas meninas alegavam ser vítimas de poltergeists. Objetos voavam, vozes estranhas eram gravadas e até registros de levitações surgiram. Para alguns era a prova definitiva de atividade paranormal. Para outros, uma fraude elaborada pelas próprias meninas para chamar a atenção. Lorraine Warren, no entanto, dizia que aqueles foi um dos momentos mais intensos e perturbadores da sua vida. O mistério permanece até hoje. Fraude infantil ou manifestação sobrenatural? Conta aqui o que vocês acham. O caso do lobisomem. Entre todos os casos, talvez o mais bizarro seja o caso do lobisomem em Londres, galera. Um homem chamado Bill Ramsey afirmava se transformar em uma criatura monstruosa, perdia o controle e atacava pessoas. Os Warren levavam a história tão a sério que participaram de um ritual de exorcismo para curar o homem. Alguns diziam que eles sofriam de distúrbio psicológico grave. Outros juraram que era realmente vítima de obsessão demoníaca. Mais uma vez, a linha entre realidade e ficção fica turva. Bom, claro que com tanta fama também vieram as críticas, não é verdade? Acadêmicos e investigadores céticos chamavam os Warren de farsantes. Muitos afirmavam que eles exageravam e acabavam inventando coisas para vender os livros, palestras e alimentar sua própria reputação. Além disso, nos últimos anos surgiram acusações pessoais contra Ed, manchando ainda mais a imagem do casal, galera. E até mesmo hoje, a filha deles, Judy Warren, prefere viver longe dos holofotes, sem se envolver publicamente com os casos dos pais. Isso levantaria uma pergunta inevitável. Os Warren eram realmente caçadores de fantasmas ou empresários do medo?
Foi apenas em 2010 que os Warren se transformaram em ícones da cultura pop, galera. James Wan trouxe seus casos para o cinema e criou um universo compartilhado que até hoje inclui Invocação do Mal, Annabelle, A Freira e até Sharona, cara. No cinema, foi tudo muito intensificado, é claro, exagerado, estilizado para causar impacto, mas muitos elementos ainda se baseiam nos relatos originais. E aqui fica outro mistério. Será que Hollywood ajudou a eternizar uma história ou apenas embalou para a viagem um grande espetáculo? Mesmo depois da morte dos dois, o legado de Warren continua intrigante. O museu oculto que abrigava Annabelle e dezenas de outros objetos amaldiçoados hoje permanece fechado ao público. Histórias sobre vestidos de noiva assombrado, piano que toca sozinho e outros itens continuam circulando pela internet. Mas a grande pergunta é: e se tudo não passou de uma invenção? Por que tantas pessoas tiveram contato com esses objetos e relatam essas experiências estranhas até hoje? No fim das contas, talvez o maior mistério dos Warren não seja sobrenatural, mas sim em nós mesmos. Na nossa necessidade de acreditar no impossível, de encontrar explicações além da ciência e transformar o medo em histórias que atravessam gerações. Se Ed e Lorraine foram heróis ou farsantes, talvez nunca saberemos, mas o fato é que eles ajudaram a construir um dos maiores mitos modernos do terror. E agora eu quero saber de você, hein, galera? Você acredita que os casos da família Warren foram reais ou acha que tudo não passou de um grande espetáculo do horror? Deixa aqui sua opinião nos comentários porque eu quero muito saber o que você pensa. E é claro, se inscreve no Epidemia Nerd, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem também ama filme de terror. Porque aqui a gente vai continuar explorando todos os segredos obscuros da cultura geek e do cinema, galera. Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.